Peãozada, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui uma fala do Danilo, tá? Ele deu uma entrevista aqui num podcast chamado Pode Ser Mais. É isso, Murilo? Foi, no podcast da Laura Portioli. Filha de quem, Marcelo? Do Celso Russomano. Exatamente. Inclusive, muito bom, tá? O podcast dela. A menina fez as perguntas boas, deixa o convidado falar. Fez a pergunta até tipo, pô, o que que seu pai falaria de você hoje e tal? E que a gente sabe que o pai do Danilo já é falecido, né? Então, tipo, uma pergunta que pega bastante, né? Foi muito bom, cara, o podcast dela. É Celso Russomano mesmo ou Celso Portiolli? Celso Portioli, cara. O nome dela é Laura Portioli. Agora bugou minha cabeça aqui, que eu fico zoando no Não Adivinho lá falando. Toda vez que eu faço vídeo do Celso Russomano, eu falo Celso Portiolli. E aí, cara, por que a gente tá trazendo isso daqui? Porque tem um trechinho aqui que o Danilo fala da Juliana. E de novo, pô, Marcelo, Juliana de novo, rapaz, não aguento mais. Mas eu acho que é bacana, cara, a gente entender sempre sobre como que a Juliana foi se transformando ao longo do tempo e nada melhor do que escutar o próprio Danilo falando isso. E aí ele fala, inclusive, de algo que a gente já comentou aqui, de quando a Juliana começou a mudar o comportamento por entender de que ela, eu não quero mais servir os convidados, por exemplo, não queria mais servir cerveja pro convidado. Tá nessa loucura dela ali de começar a ir pro lado ali da militância, né? Talvez começaram a colocar minhoca na cabeça dela, pô, você aí servindo os outros, tá se rebaixando. Só que o Danilo traz um ponto aqui interessantíssimo, né, Murilo? De que a Juliana, ela não era uma assistente de palco, ela fazia parte do elenco, ela ganhava um salário de alguém do elenco. E ela não servia os outros serviam ela. Tinha um monte de homem branco privilegiado que escrevia as piadas pra ela fazer. Então ela tinha um camarim só dela, e nesse camarim vinha lá uma empregada e limpava o camarim, limpava o banheiro dela. Então tinham pessoas servindo ela pra ela se perder nessa guinada dela pro outro lado em achar que ela tava talvez se rebaixando servindo outras pessoas, né? E ele traz esse ponto aqui, cara, que foi um ponto que eu não tinha parado pra pensar ainda, Murilo, que é realmente isso. Não era ela que estava servindo os outros. Pessoas, diversas pessoas serviam ela, como se fosse algum problema também, né, Murilo? Ela serviu os outros ali, né? Sendo que ela era contratada ali, fazia parte do elenco e precisa de um jogo ali, dançar conforme a música ali pra funcionar o programa, né? Eu ia falar da Juliana, posso falar Pode? dela? Não, a minha dúvida é, tipo, se vocês se falam ou não. Tipo, zero contato depois de tudo que Não, aconteceu. na verdade, de um tempo até o dia que aconteceu isso tudo, a Juliana foi se afastando de todo mundo, não só de mim, de todo mundo. Então a gente não entende direito o que aconteceu. A gente não mudou em momento algum o jeito que tratava ela, mas em determinado momento a Juliana começou a não querer mais fazer coisas que todo mundo julgava ser normal da função e do papel dela no programa, né? Como, por exemplo, eu já vi ela reclamando que não queria servir bebida pro convidado. Ou uma vez um convidado foi lá, bem famoso, que tem como marca registrada, dar um selinho nas pessoas, igual a Hebe. Você dá um selinho, seu pai já deu um monte de selinho na Hebe, e esse convidado dava selinho. Um dia ele falou, adoro a Juliana, vem me dar um selinho, e ela não quis, e depois saiu falando que ele tentou beijar ela. Tipo, beijão. Mano, não, mas- que é isso aqui, cara? Que é isso aqui, velho? Mas ele quis dar um selinho, ela não quis, e aí ela saiu ainda falando mais coisa, cara? Ainda bem que esse selinho não rolou, viu? Senão esse cara ia ser processado também por estupro, Marcelo. É, cara, que coisa de louco isso, mano. Não, ela não foi dar. E depois falou, você viu ele querendo me beijar? Me beijar, aham. Que era uma coisa igual um selinho da Hebe, na frente da câmera. Tipo, Sim. ó, não é bastidor. Aham. Adoro, Dani, vem cá, dá um e tal. E, Então, pô, eu já dei selinho na Nani People, né? Já dei selinho até no seu pai, no Teleton. Tem foto. É verdade. Tem foto. É verdade, tem falta desse momento. Palhaçada. Coisa do show. Mano, Você acha como é que ela seu parece pai ou mesmo eu- com o Celso, né, velho? Você notou isso aí? É a cara dele, né? Anotei, pô. Olha isso aqui, é a cara do Celso, mano. Tem falta desse momento. Palhaçada. Coisa do show. Uma Você acha risada, que né? Seu pai ou eu. Você acha que eu tava assediando seu pai ou seu pai tava me assediando? Você acha que a Nani People estava me assediando? Porque me dá um selinho, eu dei um selinho na Nani People. Imagina, entendeu? Entendi. Mas esse convidado falou, adoro a Juliana, me dá um selinho. E ela não quis dar. Tá tudo bem, ela não é obrigada a dar. Mas eu lembro que ela saiu falando que, você viu, ele tentou me beijar. Eu falei, calma aí, velho. Também não é assim. Então, começou isso. Começou umas conversas que, puxa, fazem a Juliana de servente do programa. Partindo dela, partindo de outras pessoas. Meu. Então, começou uma conversa dessa, às vezes partindo dela, e um dia eu falei pra ela assim, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você foi contratada pra fazer um personagem que é assistente de palco. Porque ela não era assistente de palco. Ela era um personagem que era assistente de palco. Aquele fone, a camiseta de produtora, foi uma coisa que eu criei pra ela dentro do programa. Especificamente pra ela. Pra Entendi. ela. Porque eu pensei, a Juliana é uma excelente menina quando eu contratei. Eu achei ela
uma pessoa muito carismática, muito legal, e uma pessoa de verdade, que tinha tudo a ver com a gente. Foi por isso que eu chamei ela. Eu falei, pô, mas essa menina é legal, essa menina é bacana. E chamei ela lá no Agora é Tarde, escolhi ela por causa disso. E realmente ela foi por anos essa pessoa. Só nos últimos meses eu não sei exatamente o que aconteceu. Então ela começou a achar, talvez, interpretação minha, porque eu vi esse tipo de conversa lá, que era algum demérito servir uma bebida pro convidado. Só que eu expliquei pra ela, falei, você não tá aqui pra servir os outros. Se você não percebeu, são os outros que te servem. No camarim, você tem a Celinha, que é uma camareira que passa a tua roupa. Você tem uma equipe falando o linguajar da militância, que eu acho que foi isso que estragou tudo. Falando o linguajar da militância, eu falei, você tem uma equipe de homens brancos héteros escrevendo piadas pra você todos os dias. Ou seja, você está sendo servida por homens brancos héteros no roteiro. Você está sendo servida por uma mulher no camarim que passa a tua roupa. Você está sendo servida por uma judia, que é a Melissa, que é uma minoria, que vem e pergunta todo dia o que você quer comer. Aqui estão as tuas coisas. Quando eu vim da Band pro SBT, eu não negociei pra você um salário de produtora de palco. Eu negociei pra você um salário de elenco. Tanto que ela pediu justiça gratuita, no caso Tava Mesquita, e negaram a justiça gratuita dela. Isso daqui foi outra. A gente trouxe também, Murilo, quando a gente comentou sobre esse processo, né? Que eu acho o juiz foi excelente nesse ponto de negar a justiça gratuita pra ela. Eu penso o seguinte, cara. Você tá se propondo a processar alguma pessoa por conta de um eventual dano que você tenha sofrido, né, ou acha que você tenha sofrido, tudo bem. E aí, você vai lá e processa, e você tem condição pra pagar, para arcar com aquele processo, com as custas e até com uma eventual perda, você tem que pagar, cara. Você tem que pagar porque eu acho uma canalice sem tamanho, cara, esse negócio de ficar usando a justiça gratuita, juizado especial, cara. A gente pode trazer um exemplo aqui, Murilo, que a Thaís Carla, ela fez muito disso. Ela fez muito. Vocês lembram numa época em que a Thaís Carla processava todo mundo? Porque você estimula a pessoa a processar desenfreadamente quem fala dela, quando ela sabe que ela não vai perder nada caso ela perca aquele processo. Então, assim, a Thaís Carla fez muito isso, Murilo, e aí depois o que acontece? Os próprios juízes começaram a entender que ela não precisava usar a justiça gratuita, ela podia pagar, então cortaram essa mamata, você entendeu? O que aconteceu, Murilo? O que aconteceu depois que cortaram isso dela? Não se ouve tanto mais falar de processo de Thaís Carla como antes, né? Não só não se ouve, como ela não processa mais ninguém. Então você consegue entender a canalice que é você... eu acho que tem que ter, sim, a justiça gratuita, o juizado especial, para quem não tem dinheiro, para quem precisa. A gente tem um caso aqui recente agora, Murilo, que eu não vou falar quem é, obviamente, de um amigo nosso aqui do YouTube, que foi processado por uma pessoa que tem dinheiro porque faz milhões de visualizações todos os meses no YouTube com os vídeos dela. Processou no quê? No juizado especial, porque sabe que se perder depois não tem que arcar com nada. A gente tomou um processo aqui de um jornalista, né, que tem dinheiro também, mano, trabalha com a internet, não é um pobre coitado, que pediu o quê? Um juizado especial também. Então, assim, pra mim isso daí é uma anomalia, cara, que não deveria existir, velho. Eu acho que deveria existir algum método da justiça entender e falar, não, calma lá, mano, você não é um fudido, velho, você não é um pobre coitado que não tem condição nenhuma. Você quer processar alguém por uns processos ridículos, porque eu apareci no vídeo eu apareci no seu vídeo, então eu direito de imagem, você que é uma figura pública, um processo ridículo desse pra começar não deveria nem ir pra frente. O juiz deveria xingar você processar por causa disso. Mas já que foi pra frente, arque então com os custos. É uma canalice, cara. Eu acho que, sei lá, tinha que ter Murilo, um projeto de lei, entendeu? Uma PL aí pra acabar com isso, cara. Isso daí, cara, esse tipo de bizarrice só serve pra sobrecarregar ainda mais de processos inúteis o sistema judiciário, cara. É por isso que a justiça no Brasil, às vezes você precisa processar alguém por uma causa séria, Murilo. Leva não sei quantos anos pra resolver o caso. Porque viram que ela tem bastante dinheiro que ela ganhou. Então eu falei, eu não sei porque você acha que é um demérito você ser a menina que, quando o convidado pede uma bebida, serve. Porque esse é o seu papel no programa. Assim como o papel do Diguinho é fazer a locução. E você não é uma pessoa que está aqui para servir, você é uma pessoa que está sendo servida em todas as cadeias. Vem uma faxineira e limpa o banheiro do camarim que você usa. Então você não é a pessoa que está servindo os outros, você é uma pessoa do elenco, assim como eu, Diguinho, Léo, Murilo. Que você recebe piada, você recebe roteiro, você recebe roupa lavada, você recebe roupa passada, você recebe comida. Todo mundo está te servindo. Mas eu percebi que talvez eu possa estar sendo... É uma impressão que eu tenho. E é uma impressão que quando eu converso com o pessoal do bastidor, com o Diguinho, com as outras pessoas, eles têm a mesma impressão que eu. Eu acho que ela começou a ouvir um monte de militante. E eu acho que eu sempre fui um alvo que essa militância ideológica, política, sempre quis derrubar. Porque eu nunca me curvei a eles. Eu sempre mantive
a minha postura fazendo o que eu acredito. Como a gente começou conversando, você quer me cancelar? Cancela, não tô nem aí pra vocês. Eu vou falar o que eu quero, não tô falando nada de errado e dane-se. E eu, por anos de carreira, essas pessoas miram uma arma na minha cara, atiram e erro o tiro, ou eu me defendo, ou passa de raspão, ou eu sobrevivo. E eu acho que essas pessoas são muito putas comigo. E eu acho que a Juliana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha, de militância, porque é a única explicação que eu tenho. De uma hora para outra começou esse tipo de coisa. E o que eu lamento muito, porque nós nunca mudamos o tratamento com ela, muito pelo contrário. Um pouco antes dela ir embora, o João falou, a Juliana não quer mais gravar o programa. Eu falei, por quê? Ah, ela não se sente mais à vontade aqui. Eu falei, mas vê o que ela quer fazer e põe ela pra fazer. Ela quer fazer matéria na rua? Mas, Põe cara, ela pra fazer como assim, velho? Eu não consigo entender, Murilo, sabe isso? Ah, eu não quero mais gravar. Pô, então, vai embora então, caramba. Dá sua carteira aqui pra eu assinar pra você ser demitida? Como é que você chega, Murilo, numa empresa que você foi contratado pra apertar parafuso, aí você chega lá, você foi contratado pra isso. Aí você chega lá pro seu chefe e fala, ah, eu não quero mais apertar parafuso, não. Arruma outra coisa aí pra eu fazer. Que maluquice que é essa, velho? É, só pedir demissão, né, cara? Mas eu acho que nem uma coisa que o Danilo falou e nem passava isso na minha cabeça, é aquilo que ela era um personagem, não só uma assistente de palco. Ela nem era assistente de palco, né? Mas não sei, parece que na cabeça dela ela realmente se tornou uma, né, assistente de palco. E mesmo se fosse, né, seria o trampo dela. Então, se não tá feliz com isso, pede demissão e vai embora, velho. Mas aí ela decidiu ir para outros programas da casa. E ela foi para os programas da casa. Só que o outro programa que ela foi cancelado. E aí ela saiu do centro de custo do The Noite, porque ela quis ir para outros programas. E quando outro programa foi onde o centro de custo dela estava, o programa acabou, o elenco foi demitido. E aí que começou toda essa história. Então eu acho assim que você vê, né, Murilo? Então você vê que ela cavou a própria cova dentro do SBT, cara. Ela quis parar de fazer o que ela fazia no The Noite, e tudo bem, uma decisão dela, ela assumiu esse risco, foi para um outro programa dentro do SBT que não deu certo, e aí já era, você se fudeu, mano. Você assumiu esse risco. Talvez até se ela tivesse a humildade, Murilo, de voltar ali pro Danilo e falar, mano, tentei aqui nesse outro programa, esse outro programa aqui não deu certo, mas eu não quero ficar sem trampo, mano. Então sei lá, me contrata de volta aí pro mesmo papel. Eu acredito até que o Danilo contrataria de volta, né? Começou a buzinar na orelha dela, começou a dar ouvido. E eu acho que fizeram isso também pra me atingir. Só que aí o que eu acho que tem que acontecer agora é que essa militância tem que arrumar outro trabalho pra ela. E as pessoas que encheu a cabeça dela estão fazendo o quê? Nada. Entendi. Então ela perdeu uma grande oportunidade. Você acredita nisso? Eu acredito que ela é uma menina muito boa, muito carismática, muito inteligente, que todo mundo gostava. Todo lugar que eu ia na rua perguntavam, e o Diguinho, hein? Ah, adoro a Juliana, adoro o Murilo. Então ela fazia parte de um time vencedor, que as pessoas tinham muito carinho. E é uma pena que, de algum momento pra cá, ela começou a achar que era um demérito fazer parte do programa e da equipe. De todo modo, a gente sempre manteve o melhor tratamento pra ela até o fim. E me surpreendi quando ela apareceu fazendo um vídeo dizendo que eu teria sido racista e porque ela era preta e pobre eu não ajudei. Isso aí eu me surpreendi quando eu vi. Isso aí me... Você ficou chateado. Isso aqui foi a pá de cal dela. A pá de cal, quando ela falou, soltou essa asneira aí sem fundamento nenhum, né? Fiquei muito chateado. E aí por isso que eu postei a conversa. Aquela conversa eu gravei, o pessoal fala, você gravou a conversa? Sim, eu gravei. Porque como ela estava falando de um crime, que ela pensou que teria... Ela acha que teria passado por um crime de racismo, em nenhum momento... De racismo não, de assédio, de cunho sexual, é a alegação dela. Era uma coisa que eu achei que eu tinha que gravar e deixar guardado, porque eu não sei se um dia isso vai para tribunal, se um dia ela vai precisar desse negócio para defesa, eu não sei o desdobramento disso, mas tem uma pessoa falando de um crime, foi por isso que eu gravei. E eu nunca postaria se ela não tivesse me acusado de uma coisa que, como é tão claro no áudio, eu não fiz. E ficou muito claro para todo mundo. E por isso foi uma pena. Por isso eu acho, às vezes, que tem muita gente tentando usar ela para derrubar um negócio. E ela talvez não tenha se dado conta. Cara, eu acho isso também. Usaram a Juliana, entendeu? Ela também não é nenhuma inocente, né, nessa história toda, mas usaram ela também pra atingir o Danilo. Ela foi realmente acreditando no que ela tava fazendo era algo prejudicial pra ela, um demérito pra ela, né, e não um grande de um privilégio, né, trabalhar ali no SBT, num programa de que dá muita audiência, né, ao lado de um elenco ali com o Danilo. Ela começou a menosprezar isso aí, mano. É um pouco triste mesmo, né? Falei, toda vez que a gente fala da Juliana aqui, Pionzada, a gente repete as mesmas coisas, porque não tem muita novidade. Mas é interessante esse ponto do Danilo trouxe, que eu não tinha parado ainda pra pensar, Murilo. Que não era ela que tava servindo, eram as pessoas, e diversas pessoas que serviam ela, cara. Isso aí é real mesmo. É isso então, fechou? Fechou.